Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este momento que pode transformar a sua vida. Hoje, eu quero que você pare tudo por um instante. Feche os olhos e imagine uma cena comigo. Veja uma pequena semente, tão frágil que cabe entre os seus dedos. Ela não tem beleza para impressionar, não tem força para se exibir. Está ali, jogada na terra escura, pressionada pelo peso do solo, cercada por silêncio e escuridão. O vento sopra forte contra ela, a chuva a castiga, e ninguém no mundo aposta que ela sobreviverá. Mas dentro daquela semente, algo está acontecendo. Há uma força que o olho humano não vê, uma vida que a ciência não explica, um propósito que o diabo não pode deter. De repente, um pequeno broto começa a surgir. Ele não pede permissão à terra, não espera o sol brilhar mais forte, não depende de aplausos. Ele rompe o chão, empurra as pedras, enfrenta o vento e cresce, porque foi ungido para isso. Foi escolhido para ser mais do que uma semente. Foi chamado para se tornar uma árvore majestosa, cujos frutos alimentam nações e cujas folhas trazem sombra aos cansados. Agora, abra os olhos, meu amigo, minha amiga, e ouça esta verdade que o Espírito Santo quer gravar no seu coração. Você já se sentiu como essa semente? Já passou por momentos em que a vida parecia te enterrar? Talvez você tenha enfrentado o peso das circunstâncias. Contas que não fecham, portas que se trancam, vozes que dizem que você não é suficiente. Talvez você tenha olhado no espelho e pensado: Senhor, será que eu tenho um chamado? Será que há algo especial em mim? Eu estou aqui para te dizer com toda a convicção da minha alma: se você nota certos sinais em sua vida, você é ungido por Deus. Sim, ungido, escolhido, separado para um propósito que vai além do que os seus olhos podem ver agora. A unção de Deus não chega com tambores ou anúncios grandiosos do mundo. Ela não depende do que os outros pensam de você ou do que você conquistou até aqui. A unção é como aquele óleo precioso que escorreu sobre a cabeça de Arão, como está escrito em Salmos 133. Ela vem do céu em silêncio, toca o seu espírito e começa a trabalhar nas áreas mais escondidas da sua vida. E como você sabe que ela está aí? Pelos sinais. Não são sinais comuns, como o nascer do sol ou o canto dos pássaros. São sinais divinos, impressões do Espírito Santo que dizem: você é meu, eu te marquei para a minha glória. Pense comigo. Você já sentiu um fogo inexplicável queimando no seu peito enquanto orava, mesmo que suas palavras fossem simples como: Senhor, me ajude? Já viu uma porta se abrir no último segundo, quando todos diziam que era tarde demais? Ou talvez, em meio a uma tempestade de lágrimas, uma paz que não explica tenha envolvido o seu coração, como um abraço do Pai. Isso não é coincidência, amado. Isso é a unção de Deus gritando dentro de você: eu te escolhi, eu te levantei, eu coloquei o meu poder em você para que o mundo veja o meu nome através da sua vida. Eu me lembro de uma história que ouvi na minha juventude na Coreia sobre um homem simples chamado Kim. Ele era um agricultor pobre, sem terra própria, sem educação, vivendo numa vila onde todos o ignoravam. Mas Kim tinha algo que ninguém via. Ele tinha fé. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele subia um monte íngreme carregando um balde d'água nas costas. Lá em cima, ele se ajoelhava e orava: Senhor, eu não tenho nada, mas te dou o meu tudo.
Ele não sabia grandes palavras, mas seu coração falava com Deus. Um dia, enquanto orava, ele ouviu uma voz suave em seu espírito: plante. Kim não tinha sementes valiosas, apenas um punhado de grãos velhos que sobraram na sua cabana. Mesmo assim, ele obedeceu. Plantou aqueles grãos numa terra seca que ninguém queria. Meses depois, algo milagroso aconteceu. A colheita dele foi tão farta que encheu os celeiros da vila inteira. As pessoas vinham de longe e perguntavam: Kim, como você fez isso? Você não tinha terra boa, não tinha dinheiro, não tinha técnica. E ele, com um sorriso humilde, respondia: eu não fiz. Foi Deus. Ele me ungiu para isso. Você entende o que estou dizendo? A unção não depende do que você tem nas mãos, mas de quem está segurando as suas mãos. Deus pega o pouco que você oferece, sua fé tremendo, suas lágrimas no travesseiro, seus sonhos que parecem impossíveis, e Ele transforma isso em algo extraordinário. Ele multiplica como fez com os 5 pães e 2 peixes. Ele levanta como fez com o vale de ossos secos em Ezequiel. Ele faz o deserto florescer como está prometido em Isaías. E hoje eu quero que você abra os olhos do seu espírito e veja os sinais da unção na sua vida. Não olhe para o que te falta, olhe para o Deus que te sobra. Não olhe para o solo escuro que te cerca, olhe para o broto que está rompendo a terra. E esse broto é você. Eu creio que Deus está falando com alguém agora mesmo. Ele está sussurrando no seu coração: filho, filha, você é meu ungido. Eu te chamei antes que você nascesse. Os sinais estão aí, apenas creia. E ao longo desta mensagem, nós vamos mergulhar juntos nesses sinais. Vamos descobrir o que significa ser ungido por Deus e como viver essa verdade poderosa em cada dia da sua vida. Prepare o seu coração, porque o Espírito Santo está aqui para te despertar, te fortalecer e te enviar como uma luz brilhante neste mundo em trevas. Então, antes de continuarmos, eu te faço um convite especial. Escreva nos comentários os pedidos de oração que você carrega no coração. Pode ser por cura, por um milagre financeiro, por sua família ou por um sonho que parece impossível. Logo mais, vamos orar juntos por cada um desses pedidos, porque eu creio que Deus vai operar maravilhas através da nossa fé unida. Vamos clamar, vamos crer, vamos viver a unção que Ele nos deu. Queridos irmãos e irmãs, agora que acendemos a chama da esperança no seu coração, vamos mergulhar mais fundo no tema que Deus colocou diante de nós hoje. Se você nota estes sinais em sua vida, você é ungido por Deus. Eu quero que você abra o seu espírito, porque o Espírito Santo está aqui para revelar verdades que vão te libertar e te levantar. A unção de Deus não é algo distante, reservado apenas para os grandes nomes da Bíblia ou para os pregadores de púlpito. Não! A unção é para você. Sim, você que está ouvindo agora, com suas lutas, seus sonhos e sua fé, que às vezes parece pequena, mas que move montanhas. Para entender isso, vamos olhar para um jovem na Bíblia que ninguém esperava que fosse ungido. Seu nome era Davi. Pense comigo. Davi não era o mais forte dos irmãos, nem o mais velho, nem o mais impressionante aos olhos humanos. Ele era apenas um pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai Jessé, nas colinas de Belém. Enquanto seus irmãos estavam na frente de batalha,
Exibindo suas armaduras e suas espadas, Davi estava lá atrás, com um cajado na mão, o vento bagunçando seus cabelos e o som das ovelhas como sua única companhia. Mas um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé com um chifre de óleo nas mãos. Deus tinha dito a ele: "Levante-se, Samuel, porque eu escolhi um rei entre os filhos de Jessé." E sabe o que aconteceu? Samuel passou por todos os irmãos de Davi, os altos, os fortes, os que pareciam prontos, e Deus disse não a cada um deles. Até que alguém perguntou: "Não tem mais ninguém?" E Jessé respondeu: "Bem, tem o caçula, mas ele está lá fora com as ovelhas." Então trouxeram Davi, suado, com cheiro de campo, sem pose de rei. E Deus falou: "Este é o meu ungido, derrame o óleo sobre ele." Agora pare e pense nisso comigo. O que havia em Davi que chamou a atenção de Deus? Não era sua aparência, não era sua experiência, não era o que os outros viam nele. Era o coração dele, era a fé que ele carregava enquanto cantava salmos ao Senhor sob as estrelas. Era a coragem que ele mostrava ao enfrentar leões e ursos para proteger suas ovelhas. Esses eram os sinais da unção. Antes mesmo do óleo tocar sua cabeça, Deus já tinha colocado um chamado em sua vida. E eu te digo hoje, os mesmos sinais que estavam em Davi podem estar em você. O primeiro sinal de que você é ungido por Deus é este: você sente um propósito maior que não explica. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu não tenho muito. Meu trabalho é simples, minha casa é humilde, minhas mãos estão vazias. Mas, no fundo do seu coração, há uma chama que não apaga, um desejo de fazer algo para Deus, de tocar vidas, de romper barreiras. Isso não é apenas um sonho humano, meu amigo. Isso é o Espírito Santo sussurrando: eu te ungi para algo grande. Davi sentia isso enquanto cuidava das ovelhas. Ele não sabia que seria rei, mas sabia que pertencia a Deus. E você? Já sentiu esse chamado que não explica? Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é que Deus te prepara nas coisas pequenas antes de te levar às coisas grandes. Veja Davi novamente. Enquanto seus irmãos treinavam para a guerra, ele treinava contra leões e ursos. Ninguém via, ninguém aplaudia, mas Deus estava olhando. Cada vitória no campo estava preparando Davi para enfrentar Golias. E eu te pergunto, quais são os leões e ursos da sua vida? Talvez seja aquela dificuldade no trabalho que você enfrenta com fé. Talvez seja aquela oração que você faz por sua família, mesmo sem ver resultados ainda. Não despreze esses momentos. Deus está te ungindo na espera, te fortalecendo no silêncio, te moldando nas lutas pequenas para que você esteja pronto quando o gigante aparecer. E o terceiro sinal é este: as pessoas podem não te ver, mas Deus te enxerga. Jessé não chamou Davi de primeira. Seus irmãos riram quando ele apareceu diante de Samuel. Mas Deus disse: eu não olho como o homem olha. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel 16:7. Talvez hoje você se sinta esquecido, no seu emprego, na sua casa, até na igreja. Mas eu te digo, Deus te vê. Ele sabe onde você está. Ele conhece cada lágrima que você derramou em segredo, cada oração que você fez no silêncio da noite. E Ele está dizendo: você é meu ungido. Levante-se,
porque o óleo da minha unção já está sobre você. Eu me lembro de uma mulher na minha igreja, anos atrás. Ela era faxineira, trabalhava de sol a sol, e muitos a ignoravam. Mas todas as noites, ela orava por seus filhos com uma fé que fazia o céu tremer. Um dia, um dos filhos dela, que estava perdido nas ruas, voltou para casa e disse: "Mãe, eu ouvi sua voz orando por mim em um sonho. Hoje, esse jovem é pastor, levando milhares a Cristo. Ninguém via aquela mãe, mas Deus a viu. Ela era ungida e os sinais estavam lá. Então, meu amado, comece a olhar para a sua vida com os olhos da fé. Você sente um propósito que não explica? Deus está te chamando. Você está sendo preparado nas coisas pequenas? Deus está te treinando. Você se sente invisível aos homens? Deus te enxerga. Esses são os sinais da unção. E nas próximas partes, vamos explorar ainda mais como viver essa verdade poderosa. Mas agora, levante as mãos onde você está e diga: Senhor, eu recebo a tua unção. Usa-me para a tua glória. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estar com vocês novamente. Já falamos sobre os sinais da unção que Deus coloca em nossas vidas. Aquele propósito que pulsa no coração, as lições nas coisas pequenas, o olhar de Deus que nos encontra mesmo quando o mundo nos ignora. Mas agora, eu quero que você pegue essa verdade e a leve para o seu dia a dia, porque a unção de Deus não é apenas para os momentos altos na montanha da fé. Ela é para o vale, para a cozinha da sua casa, para o ônibus lotado, para o trabalho que às vezes te cansa. Se você nota esses sinais em sua vida, você é ungido por Deus. E essa unção tem poder para transformar cada passo que você dá. Vamos imaginar juntos. Você acorda de manhã, o despertador toca e o dia já parece pesado antes mesmo de começar. Há contas a pagar, uma discussão que ficou pendente na família, um chefe que não reconhece seu esforço. O mundo diria: é só mais um dia comum. Mas eu te digo, para o ungido de Deus não existe dia comum. Cada amanhecer é uma tela em branco onde o Espírito Santo quer pintar milagres através de você. A questão é: como viver essa unção na prática? Como fazer esses sinais brilharem no meio da rotina? Deixe-me te mostrar com exemplos simples, mas poderosos, que vão acender sua fé. Primeiro, a unção se manifesta quando você enfrenta os desafios com uma atitude de vitória. Pense em José, vendido como escravo, jogado na prisão, esquecido por anos. Ele poderia ter desistido, poderia ter amaldiçoado sua sorte. Mas, mesmo limpando o chão da cadeia, José carregava a unção. Ele interpretava sonhos, ajudava os outros, mantinha a esperança viva. E Deus o levou do calabouço ao palácio. Agora traga isso para a sua vida. Talvez hoje você tenha que enfrentar um colega de trabalho difícil. Em vez de revidar com raiva, sorria e ore em silêncio. Senhor, usa-me para trazer paz aqui. Isso é a unção em ação. É o poder de Deus fluindo através de você para mudar atmosferas, para transformar desertos em jardins. Segundo, a unção aparece quando você usa o que tem nas mãos, por menor que seja. Eu conheci uma irmã na nossa igreja, Dona Maria, que era cozinheira numa escola. Ela não tinha muito dinheiro, mas fazia bolinhos caseiros com tanto amor que as crianças a adoravam. Um dia, ela começou a orar por cada criança enquanto mexia a massa. Senhor, abençoe o Joãozinho, proteja a Ana. Meses depois, os pais começaram a dizer:
Algo mudou nos nossos filhos desde que Dona Maria começou a cozinhar aqui. Ela não pregava sermões, mas sua unção estava naqueles bolinhos. E você? O que você tem nas mãos? Um teclado no escritório? Digite com alegria e ore pelos seus colegas. Um volante de carro? Dirija cantando louvores e abençoando as ruas. A unção transforma o comum em extraordinário. Terceiro, a unção te dá ousadia para crer no impossível, mesmo quando tudo parece perdido. Eu me lembro de um irmão chamado Paulo, um vendedor ambulante. Ele mal conseguia pagar o aluguel, mas um dia ouviu uma voz em seu coração: "Creia que eu vou te dar uma casa." Paulo não tinha como comprar nem um tijolo, mas começou a louvar a Deus como se a casa já fosse dele. Ele dizia: "Obrigado, Senhor, pela sala ampla, pelas janelas grandes." As pessoas riam, chamavam ele de louco. Mas, meses depois, um cliente que ele ajudou com um pequeno favor lhe deu uma casa de presente. Isso é a unção. É a fé que vê o invisível e chama à existência o que não existe, como está escrito em Romanos 4,17. Então hoje, o que você vai crer? Uma cura? Um emprego? Um filho que vai voltar para Deus? Levante a voz e declare: "Eu sou ungido e o meu milagre está a caminho." Veja, amados, a unção não é para ficar guardada numa prateleira, como um troféu que você olha de vez em quando. Ela é para ser vivida. É para o momento em que você lava a louça e ora pela sua família. É para a hora em que você enfrenta um problema e, em vez de murmurar, diz: "Senhor, eu sei que o Senhor está comigo." É para o instante em que você ajuda um estranho na rua e sente o Espírito Santo dizer: "Foi para isso que te ungi." Cada dia é uma oportunidade de deixar o óleo de Deus escorrer através de você, como escorreu sobre Davi, sobre José, sobre os heróis da fé. Então, eu te desafio hoje: viva como ungido. Quando o desânimo vier, lembre-se de José e enfrente o dia com vitória. Quando se sentir pequeno, pegue o que você tem e entregue a Deus, como Dona Maria fez. Quando o impossível bater à sua porta, creia como Paulo e louve antes de ver. Esses sinais estão na sua vida e eles provam que Deus te escolheu para brilhar. Não importa onde você esteja agora, numa fábrica, numa sala de aula, numa cama de hospital. O Espírito Santo está contigo, te capacitando, te levantando, te enviando como uma luz neste mundo. Agora feche os olhos por um instante e diga comigo: "Senhor, eu recebo tua unção para viver cada dia com poder e propósito. Usa-me hoje, usa-me agora." Sinta esse fogo descendo sobre você, porque você é ungido por Deus. Queridos irmãos e irmãs, chegou o momento mais precioso deste encontro, o momento de nos prostrarmos diante do nosso Pai Celestial, de abrir nossos corações e clamar com toda a força da nossa alma. Feche os olhos agora, levante as mãos onde você estiver, na sala da sua casa, no ônibus, no silêncio do seu quarto, e sinta a presença do Espírito Santo descendo como um vento suave e poderoso. Vamos orar com ousadia, com lágrimas, de fé, com a certeza de que o Deus que ungiu Davi, que ungiu José, que ungiu os profetas e apóstolos, está aqui para ungir você. Prepare seu coração, porque esta oração vai sacudir as fundações do céu e trazer respostas à terra. Vamos começar? Ó Senhor dos céus e da terra,
Deus eterno e soberano, nós te louvamos com todo o nosso ser. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que faz o sol brilhar e as estrelas dançar no firmamento. Tu és o Criador que soprou vida em nossas narinas, o Salvador que carregou nossos pecados na cruz, o Consolador que enxuga nossas lágrimas nas noites escuras. Glória ao teu nome, Pai. Nós te exaltamos porque tu és santo, majestoso, incomparável, não há outro como tu. Tu és o Deus que olha para uma semente esquecida na terra e diz: cresça. Tu és o Deus que pega um pastor de ovelhas e o faz rei, que pega um prisioneiro e o faz governador, que pega o fraco e o faz um gigante na fé. Nós te adoramos porque o teu poder enche os céus, a tua glória cobre a terra e a tua presença está aqui agora envolvendo cada coração que clama por ti. Aleluia! Tu és digno de todo louvor, agora e para sempre. Sou imensamente grato. Pai amado, com lágrimas de gratidão, nós nos ajoelhamos diante de ti para dizer: obrigado, obrigado, Senhor, porque antes mesmo de nascermos, tu já nos amavas. Antes de termos algo a oferecer, tu já nos escolheste. Obrigado porque, quando o mundo nos virou as costas, tu nos abriu os braços. Quando caímos, tu nos levantou. Quando choramos, tu nos consolou. Nós te agradecemos pelos sinais da tua unção que brilham em nossas vidas, por aquele fogo que queima no peito quando oramos, mesmo que nossas palavras sejam simples, como: Senhor, eu creio. Obrigado por aquelas portas que se abriram no último segundo, quando todos diziam que era impossível. Obrigado por aquela paz que desceu como um rio sobre nós, quando o vento da tormenta soprava forte. Senhor, eu te agradeço por cada batalha que nos preparou, por cada lágrima que regou nossa fé, por cada não humano que nos levou ao teu sim divino. Obrigado porque tu nos viste quando estávamos escondidos, como Davi nas colinas, como José no calabouço, como aquela viúva com sua pequena oferta. Obrigado porque o teu óleo de unção escorreu sobre nós, nos marcando como teus filhos, teus servos, teus ungidos. Nós somos gratos, Pai, porque a tua fidelidade nunca falha e o teu amor nos sustenta dia após dia. Agora, Senhor, com fé ardente, nós trazemos nossos pedidos ao teu trono, sabendo que tu ouves o clamor dos teus ungidos. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo agora e sente em seu coração um chamado que não explica completamente. Talvez eles digam: Senhor, eu sinto algo maior, mas não sei por onde começar. Dá a eles visão, Pai. Mostra-lhes o caminho que tu traçaste desde a eternidade. Remove as nuvens de confusão, cala as vozes do inimigo que dizem: você não pode, e deixa que eles ouçam tua voz suave e poderosa. Você é meu ungido, avance com ousadia. Unge seus olhos para verem o que tu vês. Unge seus ouvidos para ouvirem o teu comando. Unge seus pés para caminharem na tua vontade. Senhor, eu clamo por aqueles que estão sendo preparados nas coisas pequenas, nas lutas do dia a dia, nos desafios que ninguém aplaude. Há alguém enfrentando um chefe injusto no trabalho, uma doença que insiste em ficar, uma família que parece desmoronar. Dá-lhes força sobrenatural, Pai, que eles vejam que cada leão e cada urso que enfrentam hoje é uma escola divina para o Golias de amanhã.
Unge suas mãos para trabalharem com excelência. Unge suas bocas para falarem palavras de vida. Unge seus corações para não desistirem. Que eles sejam luz nas fábricas, nas escolas, nas ruas, onde quer que estejam. Que o teu poder brilhe através deles. E, ó Deus, eu levanto um clamor por aqueles que se sentem invisíveis, rejeitados, deixados de lado. Talvez estejam dizendo: ninguém me nota, ninguém acredita em mim, mas tu os vês, Senhor. Toca-os agora com o teu amor. Envolve-os com o teu espírito como um manto quente numa noite fria. Que eles sintam o teu olhar sobre eles, dizendo: você é meu tesouro, meu ungido, minha obra-prima. Levanta-os do chão, Pai. Tira-os do anonimato e coloca-os em lugares de honra, para que o mundo veja o que tu podes fazer com um coração rendido a ti. Restaura seus sonhos, renova suas forças, reacende sua esperança. Senhor, eu também trago diante de ti os pedidos que foram escritos nos comentários. Pausa para a ênfase. Clamamos por cura, que o teu poder flua como um rio caudaloso, restaurando corpos cansados, curando feridas internas, trazendo saúde onde há dor. Clamamos por provisão, que portas financeiras se abram, que empregos cheguem, que o pão de cada dia seja multiplicado, como nos tempos dos 5 pães e 2 peixes. Clamamos por famílias, que filhos rebeldes voltem ao teu caminho, que casamentos partidos sejam soldados pelo teu amor, que lares destruídos sejam reconstruídos sobre a tua rocha. Cada nome, cada necessidade, cada lágrima está diante de ti, Pai. E nós cremos que tu estás movendo montanhas agora mesmo. Agora, Senhor, com a autoridade que tu nos deste como teus ungidos, nós declaramos vitória em nome de Jesus. Eu declaro que todo jugo de opressão é quebrado agora. Toda corrente de medo, de doença, de pobreza é despedaçada pelo poder do teu Espírito. Todo ataque do inimigo é anulado, porque os teus ungidos estão cobertos pelo teu sangue e selados pela tua unção. Nós declaramos que os sinais da tua unção estão vivos em nós, que o fogo do teu chamado arde mais forte hoje, que as portas do impossível se escancaram diante da nossa fé, que a tua paz nos guia como um farol em meio à tempestade. Declaro que somos teus instrumentos, Senhor. Usa-nos para curar os enfermos, para libertar os cativos, para alimentar os famintos, para erguer os caídos. Onde houver trevas, seremos como o sol da manhã. Onde houver desespero, levaremos o teu gozo. Onde houver morte, traremos a tua vida. Eu declaro milagres acontecendo agora. Alguém está sentindo o teu toque em seu corpo, uma dor está indo. Embora, alguém está ouvindo tua voz dizendo: levante-se e ande. Alguém está vendo uma resposta bater à porta antes mesmo de terminar esta oração. Aleluia! Nós cremos que os próximos dias serão dias de colheita abundante. Testemunhos de cura, de portas abertas, de famílias restauradas, de sonhos realizados, porque somos ungidos por ti, Pai, e o teu poder flui como um rio através de nós. Com fé inabalável, nós selamos esta oração no nome precioso de Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam a ti, nosso Deus, hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final deste momento especial. Mas eu creio que este não é o fim. É apenas o começo de uma nova caminhada na sua vida.
Hoje, nós falamos sobre algo poderoso. Se você nota estes sinais em sua vida, você é ungido por Deus. Juntos, vimos como Deus planta sinais em nosso coração, um propósito que nos impulsiona, uma força que nos prepara nas coisas pequenas, um olhar do Pai que nos encontra quando ninguém mais nos vê. E agora, meu amado, minha amada, eu quero deixar você com uma palavra de esperança que vai ecoar na sua alma. Você não é comum. Você é ungido, escolhido, separado para brilhar a luz de Deus neste mundo. Imagine por um instante uma águia. Ela nasce entre as galinhas, mas algo dentro dela sabe que o chão não é o seu lugar. Um dia, ela olha para o céu, sente o vento sob suas asas e voa, não porque alguém a mandou, mas porque esse é o seu chamado. Você é essa águia, meu amigo. O mundo pode tentar te manter no chão, as circunstâncias podem tentar te prender, mas a unção de Deus está te dizendo: levante-se, abra suas asas, o céu é o seu lugar. Não importa o que você enfrentou até aqui. Derrotas, lágrimas, portas fechadas. Tudo isso foi apenas o solo preparando você para romper e voar mais alto do que jamais sonhou. Eu quero que você saia daqui hoje com esta certeza queimando no seu peito. Deus te ungiu para vencer. Ele te ungiu para transformar o que está ao seu redor. Quando você ora, o céu se move. Quando você louva, as cadeias caem. Quando você caminha em fé, montanhas tremem. E essa unção não é algo que você guarda para um dia especial. Ela é para hoje, para agora, para cada passo que você der ao sair deste momento. O Espírito Santo está contigo, como uma chama que nunca apaga, como um rio que nunca seca, como uma força que nunca falha. Então aqui vai uma reflexão para você levar para casa. Comece a viver como ungido. Não espere o amanhã perfeito, o emprego ideal ou as condições certas. Comece onde você está. Se você é um pai ou uma mãe, ore pelos seus filhos com a autoridade de quem foi ungido por Deus. Clame pela salvação deles, pela proteção deles, e veja o Senhor agir. Se você é um estudante, entre na sala de aula como um embaixador do reino. Estude com excelência, ajude seus colegas e deixe a luz de Cristo brilhar através de você. Se você está enfrentando uma doença ou uma dificuldade financeira, levante a cabeça e diga: eu sou ungido e o meu Deus é maior que isso. Pegue o pouco que você tem, 5 minutos de oração, um sorriso para um estranho, uma palavra de encorajamento e entregue nas mãos do Pai. Ele vai multiplicar, Ele vai transformar, Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Eu me lembro de um jovem que veio até mim certa vez. Ele disse: pastor, eu não tenho nada a oferecer, sou só um varredor de rua. Eu olhei nos olhos dele e disse: varra as ruas como ungido. Cante enquanto trabalha, ore pelos que passam por você e veja o que Deus vai fazer. Meses depois, ele voltou com lágrimas nos olhos. Ele contou que, enquanto varria, começou a orar por um homem que passava todos os dias de cabeça baixa. Um dia, esse homem parou e disse: você tem algo diferente. Me ajude. Hoje, aquele varredor lidera um pequeno grupo de oração que está mudando vidas na vizinhança. Veja, amados, a unção não depende do seu título. Ela depende da sua fé. Então vá em frente, meu amigo, minha amiga. Viva cada dia como ungido por Deus. Não se envergonhe do seu chamado.
Não tenha medo do seu propósito. Não duvide do poder que está em você. O mesmo Deus que ungiu Davi para derrubar Golias, que ungiu José para governar o Egito, que ungiu os discípulos para abalar nações, está ungindo você agora para fazer a diferença onde você está. Levante-se com ousadia, caminhe com confiança e deixe o mundo ver a glória de Deus através da sua vida. Eu creio que os próximos dias serão cheios de testemunhos. Alguém vai voltar aqui e dizer: eu orei como ungido e Deus respondeu. Outro vai contar: eu vivi como ungido e vi um milagre. Então, não guarde isso para você. Escreva nos comentários os pedidos que oramos juntos e depois volte para contar o que Deus fez. Vamos celebrar juntos, porque o nosso Deus é vivo e a sua unção está sobre nós. Que o Senhor te abençoe, abundantemente te guarde e te leve a novos lugares de vitória. Em nome de Jesus. Amém.